Olá, vamos para mais uma aula da Fátima, uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam essa velocidade. Então, dentro das reações químicas, nós temos reações que são lentas, ou seja, são aquelas que demoram muito tempo para acontecer. Então, nós citamos aí dois exemplos. A formação do petróleo, que demora milhões de anos para ser formado, por isso ele é chamado de um produto não renovável. E a oxidação do ferro, que é a ferrugem, que demora também bastante tempo para acontecer. Agora, nós temos também exemplos de reações químicas moderadas. Por exemplo, quando uma fruta estraga, quando um alimento estraga, ela não é um processo lento, porque ela não demora muito tempo. Mas ela também não é chamada de um processo instantâneo ou rápido, porque ela demora um tempo relativo. Depois nós temos, como eu já disse no exemplo antes, as reações instantâneas ou rápidas. Reações instantâneas são aquelas que acontecem em frações de segundo. As reações rápidas são aquelas que acontecem com um tempo um pouquinho maior do que as instantâneas. Nesse slide eu coloquei para vocês o tempo de decomposição de alguns materiais, né? Então, o que a gente tem que tomar bastante cuidado? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente joga no lixo. Então, hoje em dia existem os processos de reciclagem. Então, nós precisamos sempre cuidar dos 3 R's: reduzir, reciclar, reaproveitar. E um quarto R, que é o respeito à natureza. Então, tentar jogar o mínimo de lixo no chão, fazer o reaproveitamento ou fazer a separação do lixo. E cascas de frutas dá para ser usado como adubo orgânico. Quais são os fatores que alteram a velocidade de uma reação? Então, nós vamos falar de 6 fatores. Primeiro fator, temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética entre as moléculas. Ou seja, os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, nós temos uma panela no fogão. Então, quando nós estamos com pressa de cozinhar, o que nós fazemos? Colocamos fogo alto. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade da minha reação. Já nesse exemplo aqui da geladeira, por que a geladeira? Por que nós guardamos o alimento dentro da geladeira? Porque se a temperatura é menor, consequentemente a velocidade da reação vai ser mais lenta. Um próximo fator, superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, mais as moléculas estarão em contato umas com as outras. E com isso vai fazer com que a reação ocorra mais rápido. Aí eu coloquei o exemplo de cima, onde eu tenho 2 copos com água. Nesse primeiro copo eu estou colocando um antiácido em pó e no outro eu estou colocando um antiácido inteiro. Qual dos dois vai acontecer a reação primeira? No que o antiácido está em pó. Por quê? Porque é mais fácil a água agir no pó, que é pequenininho, então isso significa maior superfície de contato, mais fácil de ter o contato com a água do que o sorrisal inteiro. E esse segundo exemplo eu coloquei um fogão a lenha. Quando nós vamos pôr fogo, acender o fogão a lenha, nós utilizamos primeiramente pedaços de madeira pequeno até que pegue fogo. Por quê? Por que vai pegar fogo mais rápido? Porque como os pedaços de madeira são menores, a superfície de contato é maior. Depois que o fogo pegou, nós colocamos os pedaços maiores de madeira. Um próximo fator é a pressão. Por quê? Porque quanto maior a pressão, menor o volume. E isso faz com que a velocidade da reação seja mais rápida. Por isso que nós temos, nós cozinhamos o feijão na panela de pressão.
Numa panela comum, ele demoraria muito tempo para ficar cozido. Então, na panela de pressão, a pressão aumenta, portanto, a velocidade da reação é maior. Nós também podemos usar um outro exemplo usando dois fatores. Carne de panela. Primeiro, nós picamos a carne de panela, então entra aí a superfície de contato. Depois nós cozinhamos a carne de panela na panela de pressão, para que seja mais rápido. Então aí nós usamos dois fatores para que a reação seja mais rápida. Próximo fator, concentração de reagentes. Então nesse primeiro exemplo, eu dei um exemplo de uma floresta pegando fogo. Lembrando que para eu ter o fogo, eu preciso do combustível, do comburente e do calor. Nós estamos no mês de agosto, um mês bastante seco, né? Já faz algum tempo que não chove. E nós temos muito vento. Então, se uma pessoa joga uma bituca de cigarro acesa num pasto seco, vai pegar fogo. E com a quantidade de vento que nós temos, esse fogo vai se alastrar muito mais rápido. Isso é concentração de reagentes. E esse segundo exemplo, eu peguei várias águas oxigenadas, que são usadas para pintura de cabelo, para descoloração. Vocês percebem que a concentração é diferente. Então, quanto mais concentrada, mais rápida será a velocidade da minha reação. O próximo fator, luz. Existem alguns medicamentos, algumas substâncias, que no próprio rótulo dela vem escrito manter ao abrigo da luz. Então aqui eu dei dois exemplos. A água oxigenada, aquela que nós utilizamos como medicamento para desinfetar o machucado. Ela vem num vidro de cor opaca e escura, porque ela não pode ir com muita luminosidade, senão acontece a sua decomposição. E aqui nós temos um xarope num vidro de cor escura. Por quê? Porque as substâncias que existem nesse xarope, elas não podem ficar em contato com muita luminosidade. Vocês sabem que a fotossíntese é a respiração das plantas, e para que aconteça a fotossíntese é necessária energia solar. Então, se eu pergunto para vocês, qual dia vai acontecer a fotossíntese mais rápida? Num dia ensolarado ou num dia nublado? Claro que é no dia ensolarado. Por quê? Porque a luminosidade ela é maior. Nós temos também os catalisadores. O que são catalisadores? Catalisadores são substâncias que elas não participam da reação. Elas não vão fazer com que o rendimento seja maior, mas elas vão fazer acelerar a velocidade da reação. Aqui eu coloquei o exemplo do coalho. O coalho, ele é usado para fazer com que para que o leite, quando vai fazer a coalhada, coalhe mais rápido. Então, catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade da reação. Da mesma maneira que nós temos os catalisadores que aceleram a velocidade da reação, nós temos também as substâncias chamadas conservantes ou inibidores, que são substâncias colocadas em produtos, ou em alimento, ou em cosmético, ou em medicamentos, para que ele faça com que a vida útil dessa substância seja mais longa. Por exemplo, quando nós compramos algum enlatado no supermercado, lá fala que vence daqui 2 anos, 3 anos. Por que isso? Porque são adicionados conservantes a eles. Correto? Tchau, até a próxima aula.